voltamos a falar sobre saúde, né? Chegamos aí ao mês rosa. Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E para falar mais sobre a doença e a importância, né, da prevenção, a gente recebe aqui no estúdio a ginecologista Flávia Mambrini. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberta. Um prazer estar aqui com vocês e poder estar compartilhando, né, um pouco sobre esse assunto tão importante. De fato, falando em importância, eu queria que você já começasse então falando da importância, né, dessa campanha do Outubro Rosa, porque a gente sabe, né, nós mulheres sabemos para que ela serve. Sim. Mas qual que é a importância de conscientizar todos? É muito interessante, porque o Outubro Rosa, ele surgiu em 1990 com uma paciente, com uma irmã de uma paciente, a Susan Combs, que era uma paciente. Ela faleceu com 36 anos e a partir dali a irmã, a Nancy, ela falou, olha, eu quero conscientizar o mundo sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, que no caso da irmã não foi desse jeito. E aí, numa primeira corrida, ela colocou os lacinhos cor-de-rosa, que é o símbolo até hoje, usando sobre isso. Mas a maior importância, gente, realmente é isso, Roberta, é você conscientizar, você detectar. Quando a gente detecta um câncer de mama precocemente, ele praticamente tem uma cura, ele tem uma chance de sobrevida muito alta. Quanto mais avançado esse tumor estiver, pior a sobrevida, né? Então hoje em câncer a gente não tem como a gente falar em uma prevenção totalmente. Você, nossa, vou fazer isso e eu nunca vou ter. Isso ainda não existe. Mas a detecção precoce, sim. E ela vai salvar muitas vidas. A gente fala aí, né, sobre essa questão de prevenção que você mencionou agora. Não existe uma chance de você prevenir 100%, mas alguns hábitos de vida, assim, ajudam a tentar, pelo menos, evitar esse problema, essa doença? A evitar não, mas a minimizar, tá? O primeiro é a obesidade. Então a obesidade, ela tem um fator, ela é muito correlacionada principalmente com o aumento do estrogênio, da predominância estrogênica. E a gente sabe que o estrogênio, ele tem um fator de risco diretamente ligado ao câncer de mama. Então, primeiro seria a obesidade, a gente fazer uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais saudável, né? Tirar mais os industrializados, já vai te ajudar muito. O segundo fator é o consumo de álcool. Olha só. Né? Então, o consumo de álcool, principalmente diário, a gente tem um estudo que ele mostra pra gente que uma mulher que consome uma taça de vinho todos os dias, né, gente? Vamos combinar que já tá um pouco demais. Ao longo prazo, ela equipara o risco de uma mulher que está usando pílula anticoncepcional a longo prazo. Né? Então, o dano é muito. É muito, né? É muito. A atividade física, ele vai ajudar. Então, a gente tem... Agora, tem alguns fatores que não são mutáveis, né? Como a parte genética. Lembrando, gente, que o GEM, ele vai acometer em torno de 10% das mulheres que vão ter o câncer de mama, tá? Então, principalmente se você tem uma mãe que teve um câncer de mama, irmã que teve um câncer de mama, a gente sabe que tem uma chance maior de você ter uma mutação. E o teste genético, ele entra nesses casos, tá? Então, quando a gente faz um teste genético, hoje a gente fala, tá bom, mas eu vou fazer um teste genético, eu vou fazer o que com esse resultado? Né? Hoje, no câncer de mama, isso é muito importante. Porque se você tem uma mutação de um BRCA1, um BRCA2, você consegue estar fazendo a mastectomia profilática. Então, aí sim você evita. Se antecipa. Você se antecipa, com certeza. Você comentou aí, né, alguns fatores de risco. No caso, o cigarro também entra nessa lista? Também entra, tá? Ele também entra, ele entra ali comparado com o álcool. E o cigarro, ele entra muito também com os outros cânceres. Então, câncer de esôfago, câncer de pulmão e em homens o câncer de bexiga. Olha só. Então, o câncer de bexiga está muito relacionado ao cigarro. Quando a gente fala, né, sobre os exames vêm aí para ajudar a gente justamente a detectar se tem algum problema. No caso da mamografia, qual que é a idade ideal para a mulher estar indo fazer, né? Procurar um médico para ter esse exame? Gente, isso aí é um ponto que eu queria até conversar com vocês. No Brasil,
a incidência de câncer de mama ela é um pouco diferente do que na Europa e nos Estados Unidos. Então, no Brasil, a gente tem um câncer de mama mais precoce. Então, 41% das nossas mulheres têm um câncer de mama antes dos 50 anos. Olha que dado interessante. Né? E nesse estudo, um estudo que chama Amazona, ele mostra pra gente que 17% das mulheres tiveram câncer de mama antes dos 40. Meu Deus. Então, a mamografia, ela entra extremamente importante para as mulheres acima dos 40 anos, que é o autorizado aqui no Brasil. Abaixo disso, o que a gente precisa estar fazendo? O autoexame, se conhecendo, tá? Então, é a gente mesmo, a grande maioria dos diagnósticos, eles são feitos pelos próprios pacientes. Olha só, então nesse caso, né, do autoexame, que também é um super aliado nessa batalha, como é que faz, doutora, esse autoexame? O autoexame, meninas, a gente tem que estar fazendo ele no período, longe do período menstrual, pelo amor de Deus, senão você vai fazer o toque e vai achar vários nódulozinhos. Então, menstrua, espera ali uns 5, 10 dias e aí você vai fazer esse exame. O ideal é estar fazendo, eu falo assim, criar uma rotina no banho. Então, você passa o sabonete, você analisa a axila, que é muito importante, e vem passando na mama, fazendo como se fosse um alinhamento ali na mama inteira e conhecendo a sua mama, né? Porque se você conhece, você fez o autoexame todos os meses, você fala, gente, isso daqui não tava aqui, tá esquisito, tá estranho. Então você vai conseguir realmente detectar que tem uma alteração. Porque não adianta a gente fazer um ultrassom de mama uma vez por ano. O câncer, ele é rápido, né? E não justificaria a gente estar fazendo ultrassom toda hora também. É então, nesse cenário, o autoexame é a melhor solução ali pra gente fazer uma detecção precoce. E é colocar na rotina, né? Como você falou ali no banho, ter o costume de fazer todos os dias. Quando você entra na rotina, vai tomar banho, vai lavar. Se conheça, gente. Se conheça. Isso é muito importante. A gente às vezes fica com receio. Mas eu vou... Não é ficar ali. Você tá se conhecendo, se tocando, né? Vendo como é que tá. Doutora, agora pra gente ir finalizando, né? Queria saber que mensagem você deixa aí pras mulheres, inclusive, gente, a doutora tava contando aqui em off que ela já passou por essa situação, né? Sim. Há um bom tempo atrás. Então, que mensagem você deixa aí pra essas mulheres, como paciente também e como profissional da área? Eu tive um câncer de mama, então com 37 anos, amamentando a minha filha, né? Que é um fator, teoricamente, de proteção. E eu descobri também na palpação, eu falei, gente, esse ducto não tinha aqui. Tá estranho. Então, o meu maior recado é, gente, o câncer de mama, ele pode ser curado, ele tem tratamento, desde que a gente faça um diagnóstico precoce. Então, não pulem exames. Se você tem mais de 40 anos, faça todos os anos a mamografia. Se você tem menos de 40 anos, não pare de fazer o autoexame. As mulheres acima também de 40 precisam estar fazendo. Entender que tem sim o que ser feito. Quem está passando por essa situação agora, não perca a esperança, sabe? Às vezes Deus nos molda, Deus nos leva a algum lugar, Ele nos leva ao deserto, né? Pra gente passar por algumas situações, para que também depois a gente possa ajudar outras pessoas. Então não perca as esperanças, fique firme, que vai passar. Tá? É um tratamento, ele vai passar. Por isso a importância aí de descobrir o mais antes possível, né? Para que a doença não avance. Agora, antes que a gente terminar, na verdade, vou puxar uma outra perguntinha aqui, né? Você comentou aí sobre essa questão do medo, né? Desse processo. Como é que é lidar com esse medo e qual que é a importância desse tratamento psicológico também, né? Um acompanhamento durante essa fase, doutora? É super importante, né, gente? Porque eu acho que a hora que você descobre um câncer, independente de qual seja, aquela situação que a gente tem é como se o chão abrisse e falou, nossa, meu mundo acabou, né? E não é assim. Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos, mesmo para quem descobre um câncer mais tardio, a gente tem muito tratamento paliativo. Hoje, o câncer ali um pouco mais avançado, né? A gente fala que tem um tratamento, também é um tratamento mais crônico, mas ele existe. Então, a gente tem que focar
E não ter medo, não ter receio. Não vou falar que foi fácil, não vou falar que é fácil, né? Mas ele é um processo e ele tem começo, meio e fim. Então a gente foca nisso e você se doa pro tratamento naquele período. Fala, é a minha cura, é o importante, né? Então faça o que tem que ser feito. Não pode perder aí as esperanças. Não pode perder as esperanças de forma alguma. Doutora, obrigada pela participação, foi um prazer ter você aqui hoje. Prazer todo meu. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Olha, no YouTube, o meu canal é Flávia Mambrini, no Instagram é DRA Flávia Mambrini, tem no TikTok também, então a gente está em todas as redes. Então é só procurar aí Flávia Mambrini que encontra. Que encontra, com certeza. Obrigada pela participação. Obrigado eu.